Boa noite, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma noite, mais um dia abençoado por Deus, mais um dia que Deus me deu, mais um dia que Deus me deu a liberdade de passar essa palavra dele para os irmãos, para aqueles que crê, para aqueles que obedecem, até aqueles também que não obedecem. Às vezes, com certeza, a palavra do Senhor, quanto é escrita, quanto é falada com amor da palavra dele, há aquele coração que estava duro a de amolecer e receber o Espírito Santo e aceitar Jesus como o único Salvador da sua vida. Nosso Pai Celestial, Ele nos dá a grande promessa, milagres para a nossa vida. Mas nós sabemos que muitos filhos de Deus e aqueles que caíram em tentação, aqueles que se afastaram de Deus, aqueles que demoram para receber o milagre e começam a afastar de Deus. Mas nós sabemos que o milagre, a promessa de Deus sobre a nossa vida, há de passar por provações, há de passar por tribulações, há de passar por tentações. Às vezes, irmãos, nós não estejamos preparados para seguir Jesus. Às vezes nós achamos que nós não conseguimos. Mas Deus fala para nós nesta noite: o que é impossível para o homem, para Deus é possível. Mas você, irmãos, tem que crer. Você, irmãos, tem que praticar a tua fé. Não podemos dizer que Deus nos abandonou. Deus não abandona os teus filhos. Ele só coloca os teus filhos à prova, como ele fez com esses dois discípulos. Em Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 22, diz Jesus: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus cofis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Irmãos, aqui nós podemos observar que tipo de discípulos sou eu. Quando avaliamos nossas vidas como os discípulos de Jesus, devemos confessar que muitas vezes falhamos em nossas palavras e atitude. Às vezes nós falhamos com o Pai Celestial. Às vezes nós falhamos com a nossa atitude. Às vezes nós achamos que conforme a nossa atitude é que vai estar certo, é dessa maneira. Mas nós nunca pedimos orientação a Deus. Nós sempre achamos que da forma que pensamos, da forma que agimos é o correto. Como esse discípulo diz: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Nessa passagem, irmãos, quer dizer que você prefere olhar por outras coisas
olhar pelas coisas fáceis, olhar pelas coisas que te convêm, mas há coisas que não convêm a nós, mas que convém a Deus. Jesus disse para segui-lo. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Às vezes nós agimos de uma forma tão incorreta e achamos que está sendo correto. Jesus estava ali perto, seguindo o teu caminho. E um desses discípulos queria desistir de seguir Jesus, arrumando desculpas. Quantos filhos de Deus hoje agem conforme o coração, conforme a carne? Não age conforme o Espírito Santo pede. Muitos filhos de Deus estão sendo aprovados nesse momento. Muitos filhos de Deus estão passando por provações. Alguns, eu creio que vão conseguir passar. Alguns vão murmurar no meio do caminho e vão ter consequências. Nosso Pai Celestial, Ele nos ensina que cada vez que a gente pedimos uma coisa para Ele, com humildade, com sinceridade, Ele há de nos dar. Mas há um preço por isso, que é a provação. A grande provação que Deus faz nós passarmos. Adão foi o único que não foi aprovado. Foi o único que Deus não passou por provação. E nosso Pai Celestial se arrependeu por não ter passado Adão por provação. E aí veio o pecado. E de lá para cá, vem só provações de cima daqueles o que o segue. Abraão passou por uma provação que Deus diz para ele: dê o seu filho como sacrifício. Para provar a fé de Abraão. Para ver a fé de Abraão. E Abraão, sendo o pai da fé, não o recusou. Levou até o seu filho ao sacrifício. E naquele momento, quando ele foi estender a mão dele contra o filho, apareceu um anjo e disse: Abraão, não levante tuas mãos ao teu filho, que agora eu sei quanto você me temas. Então, irmãos, aquela fé de Abraão, a fé do centurião, é a fé que nós temos que carregar no coração. É que crê que Deus tem coisas boas para as nossas vidas. É crer que Deus tem algo melhor para as nossas vidas. Quando nós falhamos com palavras, quando nós falhamos com atitude, embora falhemos, nosso Senhor não falha. Ele jamais falhou. Irmãos, o que eu quero passar para vocês nesta noite é que você que quer seguir Jesus, você que quer caminhar com Jesus, você há de passar por provações. Você há de passar pelas caminhadas, pelo deserto, pela tribulação. Que o Senhor venha trazer para vocês força para conseguir passar por essa provação. Jesus passou por tentações,
Abraão passou por provações, Jacó passou por provações, Isaac passou por provações. E não é nós que não vamos deixar de passar por provações. Quero entregar para os irmãos nesta noite que fiquem 1 João, capítulo 4, do versículo 7 em diante. Aqui fala que Deus é amor. Mas Deus é amor àqueles que o amam, o teu próximo. Aquele que coloca o amor de Deus no coração. Aquele que o buscam com amor. Aqueles que o buscam com sinceridade. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 7 em diante. Amados, amamos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha que bênção, o amor de Deus na nossa vida. Mas para você receber esse amor de Deus, você tem que aprender a amar o teu próximo. Você tem que aprender a amar uns aos outros. Não devemos ter ódio de raiva, que isso não é de Deus, isso é coisa maligna. Olha aqui no capítulo 3, versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justa. Caim e Abel, duas pessoas diferentes. Um que buscava a Deus, que amava o amor de Deus, que buscava ao Senhor e dava a primícia para o Senhor. Caim, de uma vez, a oferta dele, Deus não se agradou, porque Caim deu o resto. Caim começou a estar do pior para Deus. Caim, com inveja, ódio, raiva de Deus aceitar a oferta de Abel e não aceitar dele, matou o irmão. Quantos de nós de hoje em dia, às vezes nós matamos os nossos irmãos com só uma palavra? Palavras que nos magoam, palavras que nos dói por dentro, palavras que quebra o coração. Às vezes, irmãos, a gente não pensamos as palavras. Às vezes nós vamos falando palavras sem pensar. Mas aqueles que falam palavras sem pensar são aqueles que não praticam o amor de Deus.
Caim teve a chance de ter o amor de Deus, mas a ganância dele, a carne dele, ele deixou falar mais alto. Ele não deixou o Espírito Santo entrar nele. Abel, por sua vez, deu o do melhor seu para Deus, para receber o amor de Deus, para receber o Espírito Santo dentro do coração, aceitar Deus como seu Criador. Quantos de nós hoje, às vezes murmuramos, às vezes criticamos, às vezes achamos que Deus não está ouvindo as nossas orações, às vezes a gente fala que Deus afastou da gente, mas Deus não afastou dos teus filhos. Deus, Ele ama os teus filhos, seja ele quem for. Mas Deus fala para mim e para você neste momento que Ele ama teus filhos. Aquele que recebe com amor, aquele que recebe o amor de Deus, transmite amor. Mas aquele que deixa entrar o ódio, a raiva, os ciúmes, a ganância, isso é coisa do maligno. Não tem como o amor de Deus entrar nessa pessoa. Nós temos que aprender a amar uns aos outros. Nós temos que aprender a ser sincero um com os outros. Nós temos que aprender a ser humildes um com outros. Nós temos que mostrar o caráter de Deus sobre a nossa vida. Porque Ele foi o nosso Criador. Em Gênesis, quando Ele começa a criar, quando Ele começa a fazer a criação, tudo é perfeito. Tudo era bom. Quando Deus coloca Adão no jardim do Éden, tudo era perfeito. Mas aí entrou o pecado. E no meio desse pecado, nasceu Caim e Abel. Pergunto para os irmãos, de qual descendência você é? Você é descendência de Caim ou descendência de Abel? Vocês vão falar para mim, mas irmãos, o Abel morreu. Mas o Abel, ele tinha o amor de Deus. Caim não tinha o amor de Deus, porque a ganância falou mais alto. Abel não era ganancioso. E ao Abel ser morto pelo teu irmão, Deus ainda concedeu mais um filho para Eva, chamado Sete. Ali começou a descendência do povo de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos vem nos falar nesta noite que se você é discípulo do Senhor, se você é o seguidor de Jesus, você tem que seguir com amor. Você tem que amar a palavra do Senhor. Você tem que viver na obediência da palavra. Todos nós estamos sujeitos a provações. Mas você, irmãos, não fique assustado na hora que vem aprovações. Porque quando vem aprovações, é para você receber o teu milagre quando você for aprovado. É para você receber a tua promessa quando você ser aprovado. É para você ter autoridade para repreender o inimigo na sua vida.
É para você ter autoridade para repreender a tentação do inimigo sobre a tua vida. É para você colocar o Espírito Santo de Deus dentro de você. E deixar o Espírito Santo te guiar. E deixar o Espírito Santo caminhar contigo. Não coloca os teus problemas para Deus e depois tirar. O que é colocar os problemas e depois tirar? É quando você coloca os problemas na mão de Deus e você não descansa nele. Nós temos que aprender a colocar o nosso problema na mão de Deus e descansar no Senhor, para que tudo seja resolvido perante o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para que as nossas almas, para que as nossas casas seja santificada no poder do Senhor. Amém, irmãos? Este foi mais um vídeo que eu estou fazendo para o meu canal de YouTube. Você que vai estar aí assistindo, você que vai estar aí acompanhando. Assim que você entrar nesse vídeo, irmãos, eu peço para os irmãos se inscrever no meu canal, que cada vez que eu fazer um vídeo, você receberá um vídeo de bênção, uma palavra do Senhor abençoada, uma palavra de sabedoria e de santificação sobre a tua vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo de Deus esteja no meio de vocês. Amém? Pai querido, Pai amado, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha, Senhor, colocar, Pai, as tuas mãos sobre a vida deles. Que o Senhor venha, Senhor, colocar, Pai, as tuas mãos, Pai, sobre a vida dos teus filhos, Pai. Aqueles, Pai, que vão estar, Senhor, nesse momento assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar, Senhor, a casa, Senhor, e a família deles, Pai. Ó, meu Pai querido, Pai amado, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te entrego, Pai, nas tuas mãos, a cada filho teu, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar. Que o Senhor enche, Senhor, os teus filhos de Espírito Santo. Que o Senhor derrama, Pai, unção poderosa, Pai, sobre a vida de cada filho teu. Ó, meu Pai querido, Pai amado, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor levanta, Senhor, aqueles que estão caídos. Coloca, Pai, ânimo, Pai, naqueles que estão desanimados. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, Pai. Eu te entrego, Pai, nas tuas mãos, cada filho teu, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois é o teu reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Amém, irmãos. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que o Espírito Santo venha abençoar a sua casa, teu lar. Eu estou começando com esse canal meu de YouTube. Eu espero que os irmãos me ajudem aí, se inscrevam aí no meu canal. E que o Espírito Santo venha abençoar cada vez mais vocês. Amém? Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos. E pela honra e a glória e a graça do Espírito Santo de Deus esteja na tua casa. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.